Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus na carta da igreja em Éfeso. E eu peço você que abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Aliás, nós vamos ler no final do capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 20. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, façamos esta leitura. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos de Deus das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra que acabamos de fazer nesta hora. O Senhor é poderoso para falar conosco. O Senhor é poderoso para agir no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Aqui está a tua palavra, e ela vai cumprir com o propósito do Senhor, porque ela não volta vazia para ti. Ela é poderosa, ela é eficaz, é a tua palavra. E nós, como igreja, estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender mais de ti, queremos conhecer mais do Senhor, queremos ter mais intimidade, queremos fugir de toda aparência do mal, queremos deixar o pecado para trás, porque o nosso desejo é te servir, é obedecer o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a vencer a luta contra o pecado. Capacita a tua igreja, capacita o teu povo, no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, Senhor. Precisamos da tua graça na nossa vida, precisamos da misericórdia do Senhor em nós, no nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos purifica com teu sangue, Senhor Jesus.
nos lava com teu sangue, nos cobre e nos reveste com teu sangue. Por favor, nós te pedimos, perdoai-nos, Senhor, no nome de Jesus. Fale com a tua igreja, fale com o teu povo, para a tua glória e para a tua honra, no nome de Jesus. Amém e amém. Este livro de Apocalipse, ele foi escrito para as 7 igrejas que se encontravam ali na Ásia. E uma dessas 7 igrejas era a igreja de Éfeso. Mas é claro que o livro de Apocalipse, ele também foi escrito para as demais igrejas que se encontravam, as demais igrejas que existiam naquela época. As 7 igrejas, na verdade, estavam ali representando todas as outras igrejas. E também estava ali nos representando hoje. Por isso o livro de Apocalipse, ele é também para você, é para mim. É para a igreja do Senhor Jesus, deste tempo em que vivemos. Este tempo que nós chamamos de últimos dias, ou final dos tempos. E Deus usou o seu servo, o apóstolo João, para trazer esta visão extraordinária, para trazer esta revelação extraordinária do livro de Apocalipse, a fim de que João levasse para as 7 igrejas e as demais igrejas em toda a terra pudessem então receber esta mensagem extraordinária. E nós vamos nos concentrar aqui nesta mensagem de Deus à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia. O que Deus falou para esta igreja, o que Deus tem para falar conosco nesta noite através desta mensagem. E Éfeso era uma cidade muito importante naquela época em que o apóstolo João recebeu esta visão extraordinária. A cidade de Éfeso era a maior, a mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ali na cidade de Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Todos que desejavam viajar para algum lugar da Ásia precisavam passar ali pela cidade de Éfeso. Sendo assim, a cidade de Éfeso era uma entrada obrigatória para todos os viajantes ali da Ásia Menor. Éfeso era também o centro do culto a Diana, que era considerada uma deusa. Havia um templo naquela cidade, onde centenas de mulheres que eram consideradas sacerdotisas, elas serviam como prostitutas sagradas da deusa Diana. E isso fazia da cidade de Éfeso uma cidade imoral, tanto espiritualmente falando, como também fisicamente. Éfeso era ainda uma cidade cheia de coisas inexplicáveis, uma cidade cheia de superstições, e era ali um dos centros do culto ao imperador romano, o Império Romano que dominava o mundo naquela época. E o imperador romano, ele exigia adoração para si mesmo. E ali na cidade de Éfeso tinha um centro de culto ao imperador romano. Lá também predominava o misticismo, a idolatria, a imoralidade e a perseguição aos cristãos. Mas qual foi a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Éfeso?
o que o Senhor Jesus estava querendo dizer para aquela igreja. E o Senhor Jesus, Ele apresentou-se como aquele que está presente em ação no meio da igreja, no meio do seu povo. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele não apenas está presente na igreja, como também o Senhor Jesus, Ele anda no meio da igreja. O Senhor Jesus, Ele passeia no meio da igreja. O Senhor Jesus, Ele está aqui em nosso meio, Ele anda em nosso meio, Ele passeia no meio da igreja, no meio do seu povo. Jesus não apenas está no meio de nós, Igreja Batista Redenção, como também o Senhor Jesus, Ele está aqui andando no nosso meio, falando no seu coração. Cristo sonda a sua igreja em toda a terra. O Senhor Jesus está aqui sondando os nossos corações. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. E Cristo, Ele anda em nosso meio para nos encorajar. Ele está aqui para nos encorajar. Ele não está aqui para nos intimidar. Ele não está aqui para nos trazer medo. Ele está aqui para nos encorajar. O Senhor Jesus está aqui andando no nosso meio para nos consolar. Ele quer consolar o seu coração. O Senhor Jesus está aqui também para nos fortalecer. Mas Ele também está aqui para nos corrigir também. É claro que sim, para nos repreender também, para nos chamar a atenção, para nos chamar ao arrependimento. A presença do Senhor Jesus Cristo em nosso meio é a maior necessidade que temos. É a sua maior necessidade. É a minha maior necessidade. Cristo em nós, Cristo no nosso meio. Cristo andando no meio da igreja, passeando, visitando, falando aos corações, despertando o seu povo, encorajando. Em nossos ensinos nós temos perdido o impacto da presença real do Senhor Jesus em nosso meio. Nós ficamos apenas com a certeza de que o Senhor Jesus, Ele está no céu, assentado no seu trono, à direita de Deus, reinando com glória e majestade. Isso é verdade. Mas também é verdade que o Senhor Jesus, Ele anda no meio da igreja. Ele não apenas está sentado no seu trono, revestido de glória, de majestade, de poder, de louvores, de adoração dos querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos, mas Ele também está aqui no meio da igreja. O Senhor Jesus, Ele é Deus que está lá nas alturas, mas está presente no meio do seu povo também. O Senhor Jesus, Ele deixou bem claro para nós, quando Ele estava para partir, Ele disse aos seus discípulos, Ele diz para nós hoje: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, Ele não somente está presente no nosso meio, mas Ele vive em nós também. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita no povo de Deus. Ele mora em nós. E Ele está segurando a sua mão. O Senhor Jesus, Ele está segurando a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele está sustentando a sua igreja nas mãos poderosas dEle. Ninguém pode nos arrancar da presença do Senhor Jesus.
Ninguém pode tirar você da presença do Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor Jesus, Ele destacou 3 qualidades aqui da igreja de Éfeso. 3 grandes qualidades que nós também, como igreja do Senhor Jesus, hoje nós devemos imitar. E em primeiro lugar, o Senhor Jesus, Ele disse que Éfeso era uma igreja fiel na doutrina, ou seja, a igreja de Éfeso era fiel na palavra. Mesmo cercada por perseguição, mesmo sendo uma igreja atacada por constantes heresias, falsos ensinos, a igreja de Éfeso, ela permaneceu firme na doutrina do Senhor Jesus, na doutrina dos apóstolos. Aquela igreja, ela lutou contra todas as ondas e novidades que surgiram naquela época a fim de corromper a igreja. Mas a igreja de Éfeso lutou contra aqueles falsos ensinos. Aquela igreja estava enfrentando os falsos apóstolos, os falsos mestres que ensinavam doutrinas contrárias aos ensinos de Jesus. A igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Ela havia se tornado intolerante com os falsos ensinos. Aquela igreja havia se tornado intolerante para com o pecado, não aceitava o pecado, não aceitava os falsos ensinos. Existia um grupo de pessoas naquela época, denominado de Nicolaítas. E quem eram estes Nicolaítas? Era um grupo de pessoas que existiam ali naquela época, que traziam um falso ensino, um grupo de pessoas herético, que ensinava falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Eles pregavam uma falsa versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho falso, um evangelho liberal, um evangelho sem exigências, sem proibições. Eles queriam estar na igreja e gozar dos prazeres do mundo ao mesmo tempo. Eles incentivavam os cristãos a comer a comida sacrificada aos ídolos. Eles também estimulavam os cristãos à imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou aqueles falsos ensinos. E a igreja de Éfeso odiou as obras dos nicolaítas. Por isso que o Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso no versículo 6: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja evangélica brasileira, eu, você, todos os cristãos neste país chamado Brasil, nós precisamos aprender com a igreja de Éfeso. As pessoas hoje, elas têm buscado somente a experiência e não a verdade. Muitos estão buscando somente a experiência espiritual e não a verdade, não a palavra de Deus. As pessoas não querem pensar, as pessoas só querem sentir, as pessoas só querem sentir emoção. Muitos não querem doutrina, muitos não querem os ensinos da palavra de Deus, estão querendo apenas novidades, apenas revelações, apenas sonhos e as visões.
não querem estudar a palavra de Deus, querem apenas o extraordinário e o sobrenatural. É claro que existe o extraordinário e o sobrenatural no meio da igreja, porque Jesus está no meio da igreja e Ele faz o extraordinário, Ele faz o sobrenatural, mas muitos estão apenas atrás do sobrenatural e atrás do extraordinário e não querem aprender a palavra de Deus. Não querem o evangelho da cruz. Não querem o evangelho do sofrimento que a vida cristã nos proporciona. Não querem seguir a cruz quando Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Mas muitos não querem a cruz, não querem o caminho do sofrimento. Eles querem o evangelho das riquezas, o evangelho da prosperidade financeira somente. Querem o evangelho do prazer próprio, da satisfação própria, o evangelho da facilidade, o evangelho onde você pode fazer tudo. Não querem, muitos não querem Deus, mas eles só querem as bênçãos de Deus. As pessoas estão buscando muitas novidades, multidões, pessoas buscando as novidades que estão surgindo por todos os lados. E diante disso, o que tem determinado o rumo de muitas igrejas não é mais a palavra de Deus, não é mais o evangelho do Senhor Jesus, mas é o gosto dos consumidores, é o gosto da plateia, é o gosto do público, é aquilo que as pessoas estão querendo ouvir, é aquilo que as pessoas estão querendo sentir e ficarem emocionadas somente, mas esquecem do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Muitos pastores e líderes têm deixado de pregar o evangelho do Senhor Jesus, porque eles estão anunciando aquilo que chama a atenção das pessoas, e as igrejas estão ficando lotadas. Muitos pregadores têm anunciado aquilo que o povo quer ouvir e não o que Deus anuncia por meio da sua palavra. Eles estão pregando outro evangelho e não o evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes nós ouvimos falar do evangelho do descarrego, mas eu nunca vi Jesus falar deste evangelho. O evangelho do sal grosso, o evangelho da quebra de maldições, até mesmo para os salvos. Quando a palavra de Deus nos diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. O evangelho da prosperidade material apenas, e não o evangelho da santificação. Muitos pastores e líderes estão pregando apenas este evangelho da prosperidade material, financeira, e esquecem da santificação que o povo de Deus precisa ter. Estão pregando também o evangelho da libertação da pobreza e não o evangelho da libertação das trevas. Estão esquecendo do evangelho que nos chama ao arrependimento. O arrependimento de pecados,
a mudança de vida, o morrer para nós mesmos, o morrer para este mundo, o morrer para o pecado. Estão esquecendo deste Evangelho, quando Jesus pregava e dizia: arrependei-vos, porque chegado a vós o reino dos céus. Muitos cristãos estão engolindo tudo que lhes é oferecido em nome de Deus, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Quantos estão sendo enganados? Quantas multidões sendo enganadas porque não conhecem a palavra de Deus? São como ovelhas sem pastor. Estão correndo atrás da última novidade. São sempre desejosos pelas coisas sobrenaturais, pelo extraordinário, mas estão deixando de lado a palavra do Deus vivo. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Havia trabalho intenso naquela igreja, de forma que os cristãos, eles eram participantes na obra do Senhor Jesus. Toda a congregação, todo o povo se envolvia na obra do Senhor Jesus. Além disso, a igreja de Éfeso, ela não estava voltada para si mesma. Ela não era uma igreja egoísta. Por meio daquela igreja, o Evangelho do Senhor Jesus espalhou-se por toda a Ásia Menor naquela época. Os elogios que o Senhor Jesus ele fez à igreja de Éfeso, eles poderão ser para mim e para você também. Os elogios que o Senhor Jesus fez àquela igreja de Éfeso poderão ser para nós hoje também. Jesus pode dizer o mesmo ao meu respeito, ao seu respeito. Temos sido uma igreja que trabalha intensamente na obra do Senhor Jesus. Estou envolvido intensamente na obra do Senhor Jesus. O que eu tenho feito na obra de Cristo? Estou dando frutos para Deus? Tenho sido um participante da obra de Deus? Cada um em particular deve dar a sua própria resposta. Cada um deve fazer a sua reflexão e responder a essas perguntas. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja perseverante nas tribulações. Ser um cristão na igreja de Éfeso não era uma coisa aceitável pela população daquele lugar. Lá em Éfeso ficava um dos maiores centros do culto ao imperador, como eu disse no princípio. Por isso muitos cristãos, eles estavam ali sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante do imperador romano chamado César. Havia também a perseguição aos cristãos da igreja de Éfeso, por eles não adorarem a falsa deusa Diana, como eu também disse no princípio. E por fim, os cristãos de Éfeso, eles estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos e dos falsos mestres que existiam naquela época. Mas os cristãos de Éfeso, eles estavam prontos a enfrentar todas as provas, todas as tentações por causa do nome do Senhor Jesus. Eles eram cristãos firmes, pessoas que não esmoreciam, pessoas que não se entregavam, que não se dobravam diante do pecado, que não se entregavam em meio à perseguição. Temos permanecido fiéis quando somos
seduzidos, quando somos tentados, quando somos perseguidos, eu tenho permanecido fiel. Você tem permanecido fiel quando você é tentado, quando você é seduzido, perseguido, caluniado. Temos permanecido fiéis quando enfrentamos dificuldades e problemas na vida, quando enfrentamos o sofrimento, a adversidade, a tribulação. Temos permanecido fiéis. Você tem permanecido fiel? Às vezes agimos como aqueles que querem somente a coroa, mas rejeitamos a cruz. Muitas vezes estamos querendo somente a coroa, estamos rejeitando a cruz que nos está proposta. Às vezes queremos as bênçãos de Deus, mas esquecemos o Deus das bênçãos. Muitas vezes não sabemos o que é sofrer por Jesus. A igreja brasileira não sabe o que é sofrer por Jesus. Se queremos entender o que é sofrer por Jesus, nós precisamos ir naqueles países fechados ao Evangelho, onde você não pode mencionar o nome de Jesus, onde você não pode reunir como estamos aqui agora para louvar o nome de Jesus. Se quiser fazer isso, é preciso fazer escondido. E se eles te pegarem, eles vão te lançar na prisão, ou eles vão matar você. Nós não conhecemos este sofrimento. Nós temos aqui os nossos sofrimentos, mas eles são muito pequenos se formos comparar com o sofrimento que os nossos irmãos lá naqueles países estão enfrentando. Estamos prontos para entregar a nossa vida por amor a Jesus. Estamos prontos para sermos atribulados a tal ponto de entregarmos a nossa vida por amor a Jesus. Estou pronto para isso. Você está pronto para isso? Não sabemos, muitas vezes, o que é sofrer para que outros sejam salvos. Não sabemos o que é morrer para que outros possam viver. Às vezes preferimos ser reconhecidos pelo mundo e deixamos de ser reconhecidos por Deus. Às vezes preferimos ser reconhecidos por este mundo e deixamos de ser reconhecidos lá nos céus. Temos perdido a capacidade de denunciar o pecado quando nós nos tornamos participantes do pecado. Como a igreja vai denunciar o pecado se a igreja, muitas vezes, ela está envolvida no pecado? Como eu posso denunciar o pecado presente neste mundo se muitas vezes eu estou envolvido no pecado? Muitas vezes nós, a igreja cristã, o povo de Deus, tem perdido a capacidade de denunciar o pecado, porque estamos nos fazendo participantes do pecado. Muitas igrejas aqui no Brasil têm se tornado empresas. Muitas igrejas já não são mais igrejas, são empresas. O púlpito está se tornando um balcão. O púlpito, onde deveria ser pregado, anunciado a palavra de Deus, tem se transformado em um balcão. O Evangelho que transforma as pessoas, que chama o pecador ao arrependimento, a uma mudança de vida, muitas vezes tem se transformado num produto.
que é oferecido para os consumidores, para a plateia. E os cristãos, aqueles que são chamados de cristãos, aqueles que estão na plateia, eles são reconhecidos como consumidores. É assim que a igreja tem se tornado em nosso país. Não todas, é claro que não, mas muitas igrejas estão assim. Muitos pastores, líderes que se acham super espirituais, já não aceitam mais ser questionados. Eles consideram-se os ungidos de Deus, que estão próximos de Deus, tão íntimos de Deus, que ouvem a voz diretamente, a revelação diretamente de Deus, e eles já não precisam mais das Escrituras. É claro que Deus nos fala, mas rejeitar as Escrituras é rejeitar o próprio Deus. E as multidões, de forma cega, estão seguindo esses falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes. Eles estão indo para a sua própria destruição. E não podemos esquecer que o Senhor Jesus, Ele fez elogios à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus, Ele elogiou a igreja de Éfeso. Mas não podemos esquecer que o Senhor Jesus, Ele também repreendeu a igreja de Éfeso. Jesus exortou a igreja de Éfeso. Ele não apenas fez elogios. Está no versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aquela igreja havia deixado de exercer a misericórdia e o amor uns aos outros. Pureza de doutrina, firmeza na palavra de Deus, nunca pode substituir o amor. As duas coisas precisam andar juntas. Precisamos ter firmeza na palavra, firmeza de doutrina, mas precisamos também ter o amor em nossos corações. Precisamos exercer a misericórdia, o amor uns pelos outros. E nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós deixamos a nossa intimidade com o Senhor Jesus e quando nós deixamos o amor ao próximo. Abandonamos o nosso primeiro amor quando deixamos o nosso amor a Jesus e o amor ao próximo para ficarmos presos no nosso trabalho, no corre-corre da vida, nos nossos afazeres, no sistema deste mundo, nos prazeres deste mundo e na nossa própria vontade. Quando agimos assim, estamos abandonando o primeiro amor. Uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido, sem amá-lo com toda a sua devoção. A esposa, ela pode cumprir com seus deveres, ela pode cumprir com a sua obrigação, mas se ela não estiver motivada por um amor profundo, que adianta? Ela pode cumprir com todos os seus deveres, com toda a sua obrigação, mas não motivada por um amor profundo. E às vezes a igreja, ela pode se encontrar assim. Às vezes ela pode cumprir com os seus deveres, ela pode cumprir com as suas obrigações, mas não motivada com um amor profundo ao Senhor Jesus, que é o noivo da igreja. Assim era a igreja de Éfeso. Assim estava a igreja de Éfeso.
E quanto a mim, e quanto a você, é uma pergunta que devemos fazer para nós. Tenho sido como a igreja de Éfeso. Estou cumprindo com os meus deveres, com as minhas responsabilidades, porém sem ter intimidade com o Senhor Jesus, sem amar o Senhor Jesus, sem amar o meu próximo. Ou talvez nem sequer estou cumprindo com os meus deveres na obra do Senhor Jesus. E se a minha resposta for sim, dizendo que nem sequer eu estou cumprindo com os meus deveres na obra do Senhor Jesus, então a minha situação é pior do que a situação da igreja de Éfeso. Muitos cristãos estão hoje abatidos, muitos estão desanimados, muitos estão cabisbaixos, esmorecidos, desanimados. E isso se dá porque nós temos deixado de buscar a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação naquele que é o nosso Deus, sustentador e provedor de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos buscando o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação nas coisas materiais, nas coisas perecíveis, nas coisas deste mundo. Quando o Senhor Jesus ele diz para nós: buscai as coisas que são do alto, não as que são terrenas, porque as que são terrenas, elas são perecíveis, são corruptíveis, vão se acabar, mas as coisas que são do alto, elas são eternas. Buscai as coisas que são do alto. Nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa alegria deve estar no Senhor Jesus, deve estar nas coisas que são do alto, dos céus, que vem de Deus para nós. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A agitação do mundo e o desejo de conseguirmos as coisas materiais nos tem feito abandonar o nosso amor a Jesus e o nosso amor ao próximo. O amor a si próprio tem prevalecido em nosso meio. Mas Jesus, ele nos alerta na sua palavra que nós devemos amar uns aos outros. Muitos estão amando a si mesmos. Às vezes nós estamos amando somente a nós mesmos e temos deixado de amar o nosso próximo. O Senhor Jesus, ele nos diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns aos outros. Estamos socorrendo uns aos outros, temos misericórdia uns dos outros, estamos ajudando uns aos outros, estamos estendendo as mãos uns para com os outros, temos dividido as cargas. O amor a Cristo e ao próximo é a marca do discípulo verdadeiro. Esta é a marca do discípulo do Senhor Jesus. É a marca verdadeira daquele que segue a Jesus. O amor a Jesus e o amor ao próximo. Essa é a nossa marca. Sem amor, os nossos conhecimentos
nosso trabalho, os nossos estudos, a faculdade que fazemos, os nossos dons e talentos, e até o nosso zelo pela palavra de Deus não tem valor algum sem o amor. Que adianta termos zelo pela fiel doutrina da palavra de Deus se não temos amor? Não vale de nada. Abandonamos ainda o nosso primeiro amor quando examinamos os outros, quando olhamos para o outro e esquecemos de olhar para nós mesmos. Abandonamos o nosso primeiro amor quando eu estou examinando o meu próximo, quando eu estou olhando para o meu próximo e esqueço de olhar para mim, quando eu estou apontando para o meu próximo, julgando o meu próximo, condenando o meu próximo e esqueço de olhar para mim mesmo, e esqueço que eu também sou um pecador, que eu também peco todos os dias, que eu falho todos os dias, e que todos os dias eu preciso da graça de Deus, da misericórdia e do perdão dele na minha vida. Quando agimos assim, estamos perdendo o primeiro amor, ou talvez já perdemos. A igreja de Éfeso, ela examinava os outros e colocava à prova os falsos apóstolos, os falsos mestres. Era uma igreja investigadora, que examinava, que colocava à prova as pessoas. E era uma igreja capaz de identificar os falsos ensinos, mas não era uma igreja capaz de examinar a si mesma. Aquela igreja, como nos diz a palavra, tinha doutrina bíblica, tinha a palavra de Deus naquela igreja, mas não tinha amor. Muitas vezes nós identificamos os falsos ensinos e os pecados na vida das pessoas, mas não identificamos os nossos próprios pecados e a frieza do amor que está em nós. Olhamos para os outros, julgamos, condenamos, não olhamos para o pecado que está em nós e para a frieza do amor que existe em nós. Eu faço isso, você faz isso, nós fazemos isso, mas não se desespere. Não se desespere. Jesus, Ele oferece para cada um de nós, igreja, redenção. O Senhor Jesus oferece para você nesta noite, para mim, Ele oferece para nós a chance de um recomeço. Assim como o Senhor Jesus olhou para a igreja de Éfeso, e Ele ofereceu para aquela igreja a chance de um recomeço. Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento não é emoção. Arrependimento não é somente emoção. Arrependimento não é somente um sentimento, uma coisa que sentimos e de repente choramos. Mas arrependimento é também decisão e é também atitude. E não necessariamente precisa haver choro em um arrependimento. É claro que nós podemos chorar, podemos sentir, ficar emocionados, podemos, é claro que sim. Mas se não tiver uma mudança de atitude, se não tiver uma decisão, uma mudança de atitude, de nada adianta o nosso choro, de nada adianta uma emoção, um sentimento.
se estamos arrependidos da nossa falta de amor a Cristo e ao próximo, não precisamos necessariamente de chorar nem ficar emocionados. Aqueles que choram podem fazer livremente. Aqueles que ficam emocionados, nós emocionamos, como eu disse, tudo isso é natural que façamos, mas arrependimento não é só isso. Arrependimento é mudar a nossa mente. Arrependimento é mudar a nossa direção. Arrependimento é voltar-se para Deus, é deixar o pecado. Se apenas chorarmos sem mudança de atitude, não valerá de nada. Finalmente, depois do arrependimento, e aqui é o final, é a conclusão desta mensagem. Finalmente, depois do arrependimento, vem os frutos do nosso arrependimento. Ou seja, as práticas das primeiras obras que nós deixamos. As práticas das primeiras obras, que é o nosso amor a Cristo, o nosso amor verdadeiro ao Senhor Jesus, o nosso amor ao próximo, a nossa intimidade com o Senhor Jesus, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, a nossa aproximação a Cristo. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando o pecado. É tempo de voltarmos para o Senhor Jesus, de arrependermos dos nossos erros. Havia uma advertência à igreja de Éfeso, caso ela não se arrependesse. Jesus disse àquela igreja: e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. O versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro era uma representação da igreja. 7 candeeiros que João teve a visão, era uma representação das 7 igrejas da Ásia. Então o candeeiro representava a igreja de Éfeso, que Jesus está dizendo aqui: se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Uma representação da igreja de Éfeso. E o candeeiro era também usado para iluminar, para trazer luz. E se a igreja de Éfeso não iluminasse, seria inútil aquela igreja. Se o candeeiro, que tem a função para iluminar, para trazer luz, se ele não serve para isso, ele é inútil, ele é desnecessário. A igreja que não ilumina, ela é inútil, ela é desnecessária na terra. A igreja, nós não temos luz própria. A luz vem do Senhor Jesus. A nossa luz é o Senhor Jesus. Mas se a igreja, ela não tem intimidade, relacionamento com Cristo, como poderá a igreja iluminar? Se a igreja não ama o Senhor Jesus, se não amamos uns aos outros, se não amamos o nosso próximo, não podemos iluminar, porque quem não ama está em trevas, como nos diz a palavra de Deus. Se não amamos a Cristo,
Se não amamos uns aos outros, não podemos iluminar, porque quem não ama está em trevas. Hoje muitas igrejas estão sendo removidas do seu lugar. Muitos candeeiros que estão sendo removidos do seu lugar. Há templos se transformando em museus. Igrejas sendo fechadas. São candeeiros que estão sendo tirados do seu lugar, porque não tem luz, e não tem luz, porque não tem amor a Jesus, não tem amor ao próximo. Portanto, fica o alerta para nós. A igreja deste tempo, chamado de últimos dias, ou final dos tempos. Um tempo difícil. Um tempo onde o pecado está multiplicando cada vez mais. Onde a igreja está sendo perseguida cada vez mais. E o cerco está se apertando cada vez mais. Porque cada dia que passa, aproxima a volta do Senhor Jesus. A igreja precisa amar, apesar das dificuldades. A igreja, ela precisa andar na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Ela precisa ser uma igreja fiel na palavra, no Evangelho de Jesus, mas também precisa ser uma igreja que ama, uma igreja que tem intimidade com Jesus, relacionamento com Jesus, que está próxima de Jesus. Uma igreja que ama o seu próximo, que ama uns aos outros. Uma igreja que está pronta a entregar a sua vida por amor aos irmãos. Ainda que nós sejamos cercados, pressionados, levados para as prisões, levados para sermos mortos, entregar a nossa vida por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor aos irmãos. A igreja precisa permanecer fiel, mas sem deixar de amar. Por isso fica o alerta do Senhor Jesus. E é o último versículo que eu vou ler nesta noite. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seremos sem amor. Deus, nós te agradecemos por tua palavra que nós acabamos de ler nesta noite, acabamos de ouvir a volta de Jesus, fiéis na doutrina, mas também fiéis no amor a Jesus e no amor uns para com os outros. A tua palavra nos diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, amar até mesmo aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, que falam mal de nós. E o que dizer a respeito dos nossos irmãos? Devemos amar uns aos outros. Tem misericórdia de nós, para que sejamos fiéis até a volta de Jesus. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus.